paz do Senhor Jesus, irmãos. Ontem uma irmã, quando eu estava saindo do culto, falou que eu não tinha postado mais nenhum vídeo, né? Eu resolvi hoje estar postando esse. Eu vi um short, né, de um pregador bem conhecido, que ele não entende, ele é muito sábio, inteligente, gosto muito da pregação, de coisas que ele fala, mas ele gosta sempre de falar que as pessoas se movem na carne, né? Pode acontecer de muitos fazerem isso, mas eu penso assim, eu sempre penso naquele versículo, quem é nascido da carne, tem os que é nascido da carne e quem é nascido do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, né? Vive as coisas do Espírito, e quem é da carne não discerne as coisas do Espírito, né? E eu penso assim, que as pessoas só sabem o que vive. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu via minhas vizinhas sendo traída pelo marido, sendo maltratadas, e eu falava, por que que aguenta isso? Por que não sai dessa vida? Tá amarrada? Como eu não tinha entendimento espiritual, tá amarrada mesmo, né? Tá amarrada, coitadas. Quem não consegue sair de um sofrimento é porque tá amarrado. Não tem forças para sair sozinho, né? Se não depender de uma oração, de uma outra pessoa para ajudar a sair daquela situação, né? Aí eu ouvindo esse pregador agora, ele gosta muito de falar isso, que as pessoas fazem careta, o que soa demais para pregar, cada um é de um jeito, né? Tem gente que prega mais calmo, outros prega mais nervoso, mas não é isso que discerne se é de Deus ou não é. Não é pregar calmo e nem pregar nervoso, agitado, suar. Pode ter os que soam e é de Deus, e os que soam não soam e também são de Deus, né? Pode ser um que grita e é de Deus e um que grita e não é de Deus. Não é isso que determina se é ou se não é de Deus. A careta que a pessoa faz. A não ser que vire o olho, né? Virou o olho, ficou branquinho, minha filha, aí não tem dúvida não, né? Aí você não tem dúvida. Porque as pessoas não entendem, é assim, quem nunca viveu não vai entender. A gente só sabe as coisas quando a gente vive, sente na pele, no corpo. Você sentir Deus, quando Deus quer fazer um carinho, ele vem uma anestesia suave no rosto, assim, um amortecimento bem leve, eu sei que é ele me tocando. Tipo assim, é como se fosse uma coisa bem leve, suave, que vai amortecendo assim, ó. Não dá pra explicar, só quem sente que sabe. Ele mover meu corpo, e faz tempo que eu não danço pra Jesus. Tem lugares que aceita a gente dançar no templo, outros não tem liberdade para isso, né? E às vezes eu danço em casa, e lá em casa tá um pouco faltando espaço, e eu tô sem dançar um tempo. E a minha dança para Deus é espírito, é no espírito, não é na carne. E isso é um louvor para Deus também. Através do meu corpo eu louvo ao Senhor em espírito. E só sabe isso quem tem. Quem não tem acha que é carne. Nunca vai discernir, nunca vai discernir. E aí eu vejo sempre aquela... Aí todo mundo fala, aonde na Bíblia que Jesus alguma vez se moveu? Lá Deus fala muito comigo lá em João, né? João 11, onde é a ressurreição de Lázaro, né? Deus já me acordou, já enviou mensageiro para me acordar lá em João. O mensageiro me acordar de madrugada, um anjo, né, mensageiro. Falar, leia, o anjo me acorda e fala, eu não vi, que eu não tenho visão aberta, acordada, eu só tenho visão orando, e só tive até hoje, né, visão orando e em sonhos, né. A visão aberta, acordada, assim, eu nunca tive a olho mesmo, né? Só em oração, de joelho em oração, às vezes eu tenho visão. Mas aí o anjo me acordou
ouvi a voz do anjo. Não vi ele, mas ouvi a voz. E ele falou, leia, isso no meu primeiro ano de conversão, leia João 11:28. Quando eu fui ler, estava escrito, o mestre está aqui e ele te chama, né? Aí eu fui, corri, fiquei de joelhos e disse, como todos dizem, eis-me aqui, né, Senhor? Mas ele não falou nada naquele momento, mas eu mostrei que eu estava à disposição, né? E fiquei muito feliz, que é muito bom quando Deus fala com a gente, né? E ali mais pra frente, quando Jesus veio para ressuscitar Lázaro, todo mundo falando, se ele tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Aí ele se moveu, ali tem um versículo ali que já fala que ele se moveu muito em compaixão, né? Muito, ele ficou muito triste, chorou. Ali fala que Jesus chorou e ele se moveu muito em si. Aí eu procurei o significado de mover-se muito em si. Fala que pode ser uma coisa que você está ganhando, tem muita explicação, né, no significado. Mas bem lá no final tem uma explicação literal, né, da pergunta. E fala lá que ele moveu-se muito em um eixo, em si mesmo. Quando fala move-se muito em si mesmo, então ele ficou inquieto, ele se moveu. E Jesus era o próprio Espírito, né? Ele, um espírito, eu creio que ele ficou inquieto e moveu-se muito em espírito. Então aquela palavra conforta meu coração e às vezes a gente devia ficar mais com o coração confortado, porque só quem tem é que entende, quem não tem vai sempre julgar e apontar o dedo e criticar e falar que é demônio, como diz para Jesus também que era demônio. Lá mais pra frente, né, os fariseus falam, aí Deus fala, eu não tenho demônio, antes honra o meu Pai, né? Eu não tenho demônio, antes eu honro o meu Pai. E não tem como o Espírito Santo não estar lúcido. Às vezes que acharam também que eu tinha demônio, eu estava lúcida, ouvindo tudo que as pessoas estavam falando. E por falta de entendimento até dizia, eu juntava 2 pastores, você vê, 2, 3 pastores, um chamava marido, chamava esposa, chamava não sei quem, e todos achavam que era um demônio por falta de entendimento, e eu escutando tudo, e eu nova, convertida, eu falava, se eu tenho demônio, eu também quero que ele saia. No meu pensamento eu falava, vou orar junto com eles, porque eles são pastores, eles têm mais experiência e conhecimento do que eu. Se eles estão dizendo que é demônio, eu vou orar junto com eles, no meu pensamento, e eles achando que eu tinha demônio. Se eu tivesse demônio, como que eu ia pensar isso? Né? Como que eu ia ter lucidez e pensar isso? Então é falta de discernimento. A gente tem que pedir muito discernimento ao Senhor. Discernimento nos dias de hoje, muito discernimento. E às vezes eu falo assim, será que hoje eu estou mais fraca, não estou sentindo o mundo espiritual? Mas às vezes é que não está acontecendo. Às vezes é que está faltando as pessoas buscarem. Aí por essas dúvidas, por essas críticas, muitas pessoas não buscam e acham que aquilo não é de Deus. E aí por isso que as pessoas vão se esfriando, porque não busca a presença, não busca o Espírito Santo. Eu estou falando baixo que eu estou aqui no trabalho. É porque de manhã vem mais inspiração de falar alguma coisa, né? Então eu aproveito e falo. Mas é por isso que muitos estão se esfriando, porque começa a julgar e ir na conversa de uns que nunca sentiram e não busca a presença, não busca o Espírito Santo. Até falar em línguas tem momentos que é necessário e tem momentos que você tem que saber quando é para falar, quando não é, vai atrapalhar o culto ou não, né? Você consegue controlar, né? A não ser quando você é novo convertido, você está aprendendo tudo, você fica ali meio sem saber. Que nem o derrubar a cadeira. Derrubar a cadeira porque a gente sente melhor com o olho fechado. Sente melhor, não vê os olhos de quem julga, de quem fica julgando. Então a gente se sente melhor com os olhos fechados. E com os olhos fechados, é claro, você vai derrubar alguma coisa que está próxima a você, né?
Mas com o olho aberto, Deus usa também. Só que com o olho fechado é melhor, que a gente não vê os olhos de julgamento, né, das pessoas. E aí é isso, né? É muita experiência, muita coisa maravilhosa, muita coisa que Deus tem. Aí fala, por que Deus dá para um? Deus dá para um e não dá para outro. Depende do que você busca, depende do que você ora, depende do que você quer, se você não quer, né? Depende da tua busca. Que nem eu falar em línguas vai de acordo com o tempo que você reserva para Deus, para a oração. Eu recebi tipo em retiro, finais de semana, retiro espiritual. Não era retiro que chamava, até esqueci o nome agora. Que ali iam pessoas que não eram convertidas. Eu fui a primeira vez como visitante para receber. E depois eu fui umas 2 ou 3 vezes como obreira para orar e interceder por aquelas vidas. E ali intercedendo por aquelas vidas, em 5 horas de oração, acordava e ficava em jejum até a hora do almoço, das 6 da manhã às 7, não lembro agora, até a hora do almoço, orando sem parar. Aí chega uma hora que você fala, Deus, eu não tenho mais o que falar, põe as tuas palavras em minha boca. Aí ali que eu fui, Deus foi me dando mais línguas para falar, né? E é assim, a gente recebe de Deus conforme a gente busca Ele, conforme a gente é mais próximo a Ele, né? Quanto mais próximo de Jesus, mais buscar Jesus, mais Ele te entrega, mais Ele te dá. Então Ele não tem o filho preferido, assim, não é Ele não faz acepção, né? Então se você buscar, você vai encontrar, né? A palavra diz. E obrigado por estarem, quem estiver me ouvindo, e um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos.